Fala galera do Flamengo, eu sou Alcidon Cunha e nós estamos aqui mais uma vez para trazer as últimas novidades do Mengão. Flamengo que ontem, jogando contra o Bahia, empatou de 0-0 e praticamente deu adeus à pretensão de título de Campeonato Brasileiro durante esse ano. Mas esse não foi o fato mais importante que aconteceu no Flamengo nos últimos 8 dias. O fato mais lamentável foi o episódio de domingo passado no jogo entre Flamengo e Bahia, em que o jogador Gerson acusou o jogador Ramírez do Bahia de ter praticado o ato de injúria racial. Vamos falar mais uma vez, porque esse tema voltou a tomar importância, no meio da semana para cá, e nós vamos finalizar esse assunto aqui hoje. Mas antes, eu peço que você faça a inscrição no nosso canal. Muito obrigado, vocês que já estão inscritos, e você que está chegando, seja bem-vindo, aperta aí esse botão vermelho, faça a sua inscrição, dê o seu joinha, é importante, muito importante que você dê o seu joinha e que você acione o sino para ser notificado toda vez que tiver um novo vídeo. Galera, durante o jogo de domingo passado contra o Bahia, houve um episódio envolvendo aí o jogador Gerson do Flamengo e o jogador Ramírez do Bahia. O jogador Gerson acusa o jogador do Bahia de ter praticado um ato de injúria racial, quando, tendo passado por ele no meio campo, ele teria dito para o Gerson: cala a boca, negro. Essa afirmação levou o atacante do Flamengo e a diretoria do Flamengo a se organizarem e formalizarem a denúncia, tanto na Delegacia de Crimes Raciais do Rio de Janeiro, onde o Gerson já prestou depoimento, e aonde o Ramírez, o Mano Menezes, e o árbitro da partida também deverão prestar depoimento. E esse assunto ele começou a tomar um contorno mais consistente, porque quando o Flamengo encomendou um relatório a dois profissionais ligados ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, que teriam, esses profissionais, afirmado que no diálogo anterior ao diálogo entre Ramírez e Gerson, teria tido um diálogo entre o Bruno Henrique e o Ramírez, aonde o Ramírez teria dito para o Bruno Henrique: cala a boca, negro. O próprio Bruno Henrique, em nota, se manifestou durante a semana dizendo que não ouviu insultos com relação à sua pessoa, e nem com relação ao Gerson, ele não ouviu essa palavra negro. Mas aí o Bahia, inicialmente, como uma forma preventiva, de forma muito sábia, muito serena, muito profissional, a diretoria do Bahia afastou o jogador, até para proteger o próprio jogador também, e resolveu trabalhar de forma interna, encomendando laudos a outras instituições. E, para a surpresa de todos, os laudos apresentados pelo Bahia deram conta de que não houve no diálogo Bruno Henrique e Ramírez, não houve essa expressão cala a boca negro, cala a boca negro não houve nesse diálogo com o Ramírez está falando muito negro, que teria sido a frase que o Ramírez teria dito para o Bruno Henrique. E eles, inclusive, atestaram que a frase dita pelo Ramírez teria sido tá quanto, se referindo ao placar do jogo, a vantagem que o Bahia tinha no placar naquele instante. Até uma forma de insulto, mas coisa de futebol, coisa perfeitamente normal, dentro das 4 linhas, isso não tem problema nenhum. O INES, que é o Instituto Nacional de Educação e Surdo, durante a semana, para colocar mais calor nessa discussão, ele negou ter competência para produzir laudos. E desautorizou, inclusive, negou a competência quando diz que os profissionais que são ligados ao Instituto não têm competência para emitir laudos em nome da instituição. Isso criou um debate nas redes sociais muito grande, Ou seja, a verdade começou a mudar de lado. As pessoas começaram a entender que não havia crime nenhum praticado pelo jogador do Bahia, Ramírez. Inclusive a diretoria do Bahia, que antes tinha afastado o seu jogador,
Diante dos fatos e das provas levantadas durante a semana, o Bahia reintegrou o seu jogador ao elenco principal. Mas aí ficou uma questão ainda muito importante que precisa ser resolvida, né? Essa atitude da diretoria do Bahia foi louvável, mas ela somente prova que no diálogo entre o Bruno Henrique e o Ramires houve duas situações ali. Primeiro, não houve, e isso também não foi confirmado pelo Bruno Henrique, não houve naquele momento crime praticado pelo Ramires dizendo tá falando muito nele. Não houve. Segundo os profissionais, o Ramires teria dito tá quanto? Tá quanto? Não houve a expressão negro. Aí o que todo mundo, inclusive aqui no canal, muita gente se posicionou, o Gerson tá mentindo, o Gerson é mentiroso. Agora eu pergunto para vocês, o Gerson de fato está mentindo? Nós podemos tirar como conclusão de que o jogador do Flamengo estaria mentindo? Claro que não, pessoal. Nós temos que apurar a situação com muita responsabilidade. Nesse canal aqui, nós temos ouvido todas as vozes de todos os lados, tanto torcedores do Bahia, como torcedores do São Paulo, torcedores do Grêmio, torcedores até do Vasco entraram aqui para emitir sua opinião, torcedores do Flamengo, e nós tratamos o assunto aqui sem tomar partido, apenas observando os fatos que iam acontecendo. Mas eu não posso ficar calado diante do massacre que a mídia vem fazendo agora. A mídia, eu digo mais as redes sociais, quando apontam o jogador Gerson como um mentiroso. O próprio dirigente do Bahia, presidente do Bahia, disse em entrevista durante a semana que nós não podemos dizer que o Gerson não teria ouvido alguma coisa que ele, Gerson, considere crime de injúria racial, até porque são idiomas diferentes, pode ser que ele tenha entendido diferente, mas daí a você afirmar que o Gerson é mentiroso, aí é uma outra questão. É claro que o Gerson ouviu algo que na concepção dele, atingiu a pessoa dele como ser humano, e aí ele ouviu e o que ele entendeu, ele externou. E quando alguém faz da forma que o Gerson fez, é evidente que alguma coisa aconteceu. O Ramires disse para o Gerson, cala a boca, negro. Esse canal aqui jamais afirmou isso, Nós não estamos dizendo que essa frase foi dita, Assim como nós não estamos dizendo que ela não foi dita. Por quê? Porque durante os laudos produzidos tanto pelo Bahia quanto pelo Flamengo, os laudos, nenhum deles conseguiram captar ou fazer a leitura labial do momento em que o Ramires passa pelo Gerson e profere alguma coisa, ele diz alguma coisa para o Gerson, isso é evidente. Agora, o que ele disse, o Gerson entendeu como sendo cala a boca, negro. Mas quem vai saber dessa verdade? Tudo está sendo apurado, mas se nós não tivermos essa imagem ou algum jogador que tenha ouvido e diga isso no inquérito policial, esse inquérito vai se perder, tá? Mas isso não quer dizer, volto a dizer, nós temos que aprender aqui no Brasil que nós precisamos dar voz também à fala da vítima, que muitas vezes é massacrada e vira réu. Não estou dizendo aqui que o Gerson tem 100% da razão, como não estou dizendo que o Ramires não tem. Estou dizendo que a situação foi mal conduzida pela diretoria do Flamengo, tá? E foi bem conduzida pela diretoria do Bahia. Parabéns, Bahia, parabéns pela forma com que vocês trataram a questão. Vocês têm aqui o meu respeito, o meu abraço, E a consideração aqui do canal Fanático Notícias, vocês deram um show, Quando foi, digamos assim, em relação a esse assunto que permeou as mídias durante a semana. Caso Ramires e caso Gerson, o Bahia agiu muito bem. A diretoria do Flamengo, ao contrário, agiu mal, porque se precipitou, foi jogando combustível no fogo, ou seja, botando o ventilador, e aí depois, agora para provar tudo aquilo que foi dito, está complicado, porque os próprios laudos juntados pelo Flamengo, eles perderam, digamos assim, o respaldo quando o próprio INES diz que não tem competência para emitir tais parecer. Daí fica a questão. Nós não podemos dizer, e eu volto a dizer, essa é a posição desse canal, nós não podemos dizer que o Gerson está mentindo. Mas o que fizeram com o jogador Ramires foi uma vergonha.
foi uma vergonha, foi uma execração pública. Eu acho que a situação poderia ter sido conduzida de forma clara, decente, com muita responsabilidade pelos dirigentes do Flamengo, que não poderiam ter se precipitado. Mas como o Bahia, o time do Bahia, foi um time que desde o primeiro momento se mostrou interessado na verdade, o Flamengo poderia ter trabalhado em parceria com o Bahia para chegar a um denominador comum. Afinal, não era uma disputa entre clubes, mas era uma questão de se levantar sobre o que de fato aconteceu em campo, porque e foi algo, né, muito grave e que não pode se repetir. Então você que está acompanhando nosso canal, vamos fazer esse debate novamente, né? Coloca aí a sua opinião. Nós podemos dizer que o Gerson está mentindo ou não, né? Existe alguma fala ou alguma análise do momento que o Ramires passa pelo Gerson, sim ou não? O que você acha? Nós podemos tirar a conclusão, já que ele não falou para o Bruno Henrique, está falando muito negro, aí por aí nós podemos também chegar à conclusão de que ele não disse para o Gerson cala a boca negro, e como o Gerson ouviu isso? Ele teria de fato ouvido essa frase, até porque os idiomas são diferentes, é uma questão muito complicada, mas nós temos que dar voz para todos os lados, tanto para o Gerson como para o Ramires. Uma coisa é o caso Bruno Henrique e o Ramires, que eu acho até que o Bruno Henrique vai ser denunciado e deve ser denunciado pelas frases que disse, né? Não pode tratar o jogador do Bahia quando ele disse gringo de M, porque aí ele cometeu sim o crime de xenofobia, tá? E isso não pode ser inaceitável nas quatro linhas. Se o Bruno Henrique for denunciado, pode pegar sim uma pena, e uma justa pena por isso, né? Vai sobrar para ele. Também até para aprender também a se comportar dentro de campo, que é um espaço de respeito e um local de jogar futebol. Galera, nós vamos ficando por aqui. Vimos que vocês continuem conosco, vai fazendo a sua inscrição e vamos fazer esse debate aí nas redes sociais. Eu sou o Alcidon, aqui do canal Flanático por Notícia. Valeu Flamengo, valeu Mengão.